Esse vídeo eu queria que fosse algo mais aberto. Não queria seguir um roteiro e tal, eu queria só conversar um pouco sobre essa questão, sobre como jogar Skyrim da maneira certa. Isso que eu vou falar aqui, eu acho que vale para o Skyrim, vale para alguns outros jogos também. Antes de falar disso, eu acho que é importante falar um pouco sobre a minha experiência com o Skyrim, que foi um pouco diferente da experiência que eu tive com outros jogos. Quando eu tentei jogar Skyrim pela primeira vez, entrei no jogo, fiz a primeira missão em Helgen, depois fui para Riverwood e simplesmente eu fiquei perdido no jogo, porque eu estava livre para ir para onde eu quisesse. E eu não entendi para onde eu tinha que ir. Eu fiquei perdido vagando pelo jogo. Eu lembro que eu fui, acho, para a região de Riften, se eu não me engano. Fiquei rodando lá, enfrentando bandido, orc pra caramba. E eu acabei meio que perdendo a vontade, porque eu não entendi o que era para ser feito no jogo. Eu sempre joguei Dark Souls. Acho que foi o RPG assim que eu mais joguei. E o Dark Souls, apesar dele não ser um jogo totalmente linear, ele também não é um jogo totalmente livre. Quem já jogou sabe, né? Ele tem um mapa mais ou menos aberto, só que tem algumas áreas, alguns lugares que você não pode ir no começo do jogo. Então, ele não é um jogo fechado, mas ele te dá uma certa linearidade para você seguir. Quando eu fui jogar Skyrim pela primeira vez, eu fui jogar esperando essa linearidade, essa mínima linearidade, né? De ter algo para ser feito. E quando eu cheguei em Riverwood, que a moça lá, a irmã do cara que ajuda a gente, né, a fugir de Helgen, ela diz pra você ir falar com o Jarl, mas não é obrigatório. Eu fiquei meio perdido. Eu fiquei, beleza, tem que falar com o cara lá, mas eu posso ir, posso não ir, o que é que eu faço agora? Eu simplesmente não fui, não tava com vontade. Fiquei rodando no mapa do jogo e perdi a vontade de jogar. Eu joguei esse jogo três vezes, se eu não me engano. Tentei jogar 3 vezes. Baixei, joguei um pouco, não gostei. Baixei de novo, joguei mais um pouco, não gostei. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que na terceira vez que eu voltei a jogar, foi diferente. Na terceira vez que eu voltei a jogar o Skyrim, eu voltei a jogar não porque eu queria um RPG que tivesse uma certa linearidade, mas porque eu tava com vontade de jogar um jogo que fosse totalmente aberto, que me desse liberdade de verdade para fazer o que quisesse no mundo. E o Skyrim é justamente isso. Eu acho que o Skyrim é o jogo mais livre que eu já joguei até agora. Você simplesmente poder fazer o que quiser no jogo, poder ir para uma cidade ou não ir, poder fazer uma missão ou não fazer, poder simplesmente não fazer nada da missão principal do jogo, ficar fazendo só missões secundárias, que foi o que eu fiz por boa parte dessas quase 300 horas que eu tenho de gameplay. Foi a parte mais maravilhosa que eu achei desse jogo. Eu nunca tinha visto um jogo com tanta liberdade. E é um mundo tão rico, tão bonito que... Nossa, cara, esse jogo é maravilhoso, é muito lindo. Você subir numa montanha, olhar o céu do jogo, sei lá, passear pelas florestas, fazer as quests do jogo, que são maravilhosas também. Eu acho que uma das quests que eu mais gostei foi uma quest... As quests que eu mais gosto, normalmente são as aleatórias. A quest que eu mais gostei do jogo, eu acho que foi aquela do lobisomem de Fall Creek, que foi algo muito inesperado, assim, pra mim. Você simplesmente tá andando, eu tava andando pelo jogo, aí eu recebi uma carta do Jarl de Fall Creek, que, se eu não me engano é algo scriptado, né, você receber essa carta quando chega em um certo nível, dele chamando lá você pra ele conhecer e tal. Aí eu fui lá, beleza, falei com ele e fiquei explorando a cidade, né. E depois de explorar a cidade, eu fui explorar a cadeia da cidade, né, a prisão, e eu encontrei esse cara lá. E tipo, eu acho interessante essa questão de lobisomens e tal. Eu sempre gostei desse tipo de história, né? Acho muito massa. Aí quando eu fui na prisão, conversei com o cara, ele simplesmente revela que ele é um lobisomem. Eu fiquei, caramba, que legal. Aí ele te dá um anel lá e pede pra você ajudar ele a quebrar a maldição que tá sobre ele, que fez ele matar uma menininha. Enfim, a história da quest não vem muito ao caso. Mas o que eu queria mostrar é a criatividade. A criatividade de como uma coisa que talvez eu não fosse nem ver, mas que por acaso eu cheguei lá, se tornou uma das quests que eu mais gostei no jogo.
E depois dessa quest, no final dessa quest, né, você pode decidir se você quer ajudar ele ou se quer matar ele. Então essa questão das escolhas é uma liberdade muito grande também que o jogo te dá. E, enfim, outras quests também eu achei muito legais. Sei lá, tipo a quest da Guilda dos Ladrões. As quests das guildas são muito boas também. Enfim, a quest principal do jogo, ela é legal. Eu não zerei ela ainda. Eu fui até mais ou menos a metade, mas não zerei ela ainda. E é isso que eu acho mais interessante. Mesmo não tendo zerado a quest principal do jogo, as quests secundárias conseguiram suprir mais de 300 horas de jogo que eu tenho no Skyrim. Então, eu acho isso maravilhoso. Então, sobre a vontade de jogar o Skyrim, como eu falei, eu tô com 300 horas de jogo nele. E eu comecei a perder a vontade de jogar o Skyrim. E não só o Skyrim, mas vários outros jogos. Acho que a maioria dos jogos. E, é claro, no meu caso não é a questão da crise do PC Gamer, porque eu tô com o mesmo PC há muito tempo. Ele roda alguns jogos, mas não é tão bom. Mas, enfim, eu percebi que a minha falta de vontade de jogar os jogos, principalmente o Skyrim, não era porque eu não queria jogar os jogos, era pelo contrário, era porque eu tava jogando demais. Eu percebi que quando você joga um jogo demais, você acaba meio que, fica aquilo, né? Você meio que perde a vontade de jogar, se torna uma coisa trivial. Então o que eu fiz foi mudar a minha rotina, para que eu não ficasse jogando o dia todo, e colocar um horário específico para que eu pudesse jogar, um horário controlado. Eu lembrei que antigamente, eu acho que quem é mais velho passou por essa fase, né, daquela época que a gente jogava em lan house e tal, a gente tinha sempre um tempo contado, ou seja, você pagava 1 hora para jogar, você jogava 1 hora e acabou-se. E tipo, você sempre tava com muita vontade de jogar os jogos, porque você tinha um limite, você não podia jogar o tanto que você queria. E eu acho que depois que a gente passou por essa questão de agora poder jogar o tanto que quer, de ter o console em casa, de ter o computador, isso meio que vai tirando a vontade de jogar aos poucos. E eu percebi que isso estava acontecendo comigo no Skyrim. Eu joguei tanto o Skyrim, sei lá, cara, eu acho que teve dias que eu joguei mais de 6 horas por dia o jogo. Então é claro que tudo demais enjoa, né? Então eu parei e pensei, disse, não, eu vou jogar no limite. Eu coloquei 2 horas diárias para jogar. E agora, depois que eu tô jogando essas 2 horas, tá sendo maravilhoso pra mim. Eu tô conseguindo aproveitar o jogo de uma maneira incrível. Eu sempre tenho vontade de jogar. Então, isso é algo que eu acho importante, não só sobre o Skyrim, né, como eu disse no começo, mas sobre qualquer jogo. Eu acho que tudo demais faz mal. É bom saber dosar essa questão até das coisas que nos fazem bem, né? Que no caso são os jogos, as coisas que a gente gosta. Tudo tem que ser dosado, até isso. Bom, então é isso. Esse é um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer. Normalmente eu faço seguindo um roteiro e tal, mas eu queria fazer algo mais livre. Eu acho que assim fica mais legal. E é isso. Obrigado aí por assistir e tamo junto.